boa noite. Está começando mais um Ideia Livre aqui na TV Itararé. Hoje, no centro do debate conosco, o magnífico reitor da Universidade Estadual da Paraíba, professor Antônio Rangel Júnior. Para começo de conversa, vamos ver um pouco do perfil do nosso entrevistado. Antônio Rangel Júnior é natural de Juazeirinho, no Cariri paraibano. Formado em psicologia pela antiga URNE, com mestrado e doutorado em educação. Atual reitor da Universidade Estadual da Paraíba, o professor Rangel Júnior já foi presidente da Associação dos Docentes da UEPB. Rangel Júnior também é cantor e compositor, com dezenas de composições gravadas inclusive por outros artistas. Divide a bancada comigo o jornalista Paulo Roberto, apresentador do programa Ponto a Ponto, Milton Figueiredo, apresentador do Resumo PB, e hoje a nossa convidada muito especial, é a jornalista e professora Carla Borba, coordenadora de comunicação da Facisa. Aliás, é a primeira vez que tem uma mulher nessa bancada, viu? Vamos de imediato ao boa noite do professor Rangel Júnior. Boa noite, Anchieta. Boa noite, Carla. Boa noite, Milton. Muito prezado também, Paulo Roberto. Prazer estar aqui. Pela primeira vez, assim, mas nunca me vi numa situação dessa, assim, rodeado de tanta gente importante para mim. Professor, para começar a conversa, se a gente for conceituar, colocar a Universidade Estadual da Paraíba hoje em comparação com outras universidades, vamos aqui no Nordeste, como é que a gente classificaria a UEPB hoje? Eu diria que a UEPB está entre as 3 maiores universidades do Nordeste, disputando aí, tanto em termos de número de alunos, de tamanho, de modo geral, como em termos de produção, de qualidade, de produção científica, em todos os sentidos. Eu diria que ela está entre primeiro e terceiro lugar, comparado com a Universidade do Estado do Ceará, a UES, e com a Universidade Estadual da Bahia. Ela é maior do que todas as outras. A Estadual do Pernambuco se aproxima um pouco, mas todas as outras são menores. A Estadual do Piauí é uma universidade que tem muitos campi, mas é um curso numa cidade, são cursos itinerantes. A Estadual do Rio Grande do Norte também tem um modelo parecido com esse. A Bahia tem hoje 5 universidades, né, no Nordeste, assim, para pegar só os estados do Nordeste. O Alagoas tem 2 universidades, Sergipe é o único estado do Nordeste que não tem universidade. Mas a UEPB eu diria que estaria aí entre a primeira e a terceira universidade do Nordeste em termos de estaduais. Qual o orçamento que o senhor dirige hoje, que o senhor administra hoje? Hoje nós temos um orçamento previsto, né? Nós temos 3 orçamentos. Nós temos o orçamento proposto de 296 milhões, temos um originalmente aprovado de 248 milhões e já com um aporte financeiro novo, ele atinge um montante de 258 milhões para o ano de 2014. Milton Figueiredo. Professor, muito boa noite, meus cumprimentos. Boa noite. Os colegas também. Eu queria entender um pouco mais a Universidade Estadual da Paraíba e eu penso que muita gente também deve, assim como eu, não entender bem o que é a universidade. Quais são as cidades que ela atua na Paraíba, quais são os cursos, quantos profissionais ela coloca formado por ano no mercado. Nós estamos em 8 cidades hoje da Paraíba, né? Campina Grande, que foi a primeira, Lagoa Seca a segunda, depois veio Catuá do Rocha. Pela ordem, os números de campo, eles têm Campina, Lagoa Seca, campus 2, Catuá do Rocha, campus 3, aliás, desculpem, Guarabira, campus 3, Catuá do Rocha, campus 4. Depois vem os 5, João Pessoa, 6 em Monteiro, 7 em Patos. O último campus a ser construído foi o de Araruna. E nós temos também o campus avançado do Serrotão, que não é um campus universitário tradicional, é como um projeto de extensão. Então, por isso que nós chamamos de campus avançado. A UEPB hoje tem aproximadamente 19 mil estudantes de graduação presencialmente e mais próximo a 2 mil estudantes em atividade de educação à distância, aproximadamente 4 mil estudantes permanentes por conta de cursos que terminam e começam e vão se renovando em pós-graduação lato sensu, especializações, aproximadamente 400 estudantes hoje em pós-graduação estrito sensu, que são mestrados e doutorados. Ao todo, nós temos pouco mais de 1.300 professores e 1.050 técnicos administrativos, aproximadamente. Paulo Roberto. Boa noite, senhor reitor. Boa noite aos de casa, a todos os colegas da bancada. Professor Rangel, a expansão da universidade, para muitos, ela aconteceu de forma não tão bem planejada e talvez não tão pensada como deveria ser. Há problemas em alguns locais desses aí que o senhor citou,
e nós sabemos, mas ao mesmo tempo há o desejo de inúmeras cidades de ter um braço da instituição. E isso é explicado pelos prefeitos, pelos estudantes, pelas autoridades educacionais de cada município, pelo fato de que onde a universidade chega, o projeto se instala. É verdade. Educacional, econômico e isso tudo. Que respostas o senhor tem dado hoje a quem quer um braço, um campus da UEPB no seu município? Eu diria que se a UEPB tivesse condições, tinha 223 municípios para ela se instalar, porque por menor que seja a cidade, as pessoas entendem que deveria ter um braço da universidade ali, ter alguma ação concreta da universidade. Nós até chegamos a planejar, na época quando nós apresentamos um projeto submetido à comunidade, apresentar um projeto muito semelhante ao antigo projeto Rondon, que está voltando agora na organização também do Exército Brasileiro. A UEPB vai participar desse projeto Rondon e nós propusemos um modelo parecido com o projeto Rondon, para que a UEPB pudesse, já que ela não poderia ir para todas as cidades, fisicamente falando, para se instalar em definitivo, mas ela pudesse ir com ação acadêmica, com ação educativa, ação social, a parte tanto preventiva de saúde como curativa também, naquilo que a UEPB tem ação hoje, poderia ir para as cidades. Isso não foi inviabilizado por circunstâncias muito próprias das dificuldades financeiras da universidade e também de uma greve que durou quase 3 meses no ano passado e alterou o calendário completamente. E isso era para acontecer no período de recesso da universidade, que coincidia com férias escolares também nas cidades, das pessoas de modo geral, facilitaria muito. Entretanto, não foi viabilizado isso. E hoje, de fato, nós temos... essa semana nós discutimos no Conselho Universitário, por exemplo, nós temos hoje na universidade 49 pedidos de instalação de campus universitário da UEPB em cidades diferentes da Paraíba. E proposta da Assembleia Legislativa, proposta do Governo do Estado, a grande questão que nós colocamos é que a prerrogativa de deliberar sobre expansão ela é do Conselho Universitário, ela é de forma inalienável do Conselho Universitário, mas nós não temos condições de pensar um processo de expansão sem termos estabilidade mínima na instituição. Um exemplo concreto, a UEPB cresceu e cresceu bastante, como você bem citou, nos anos aí entre 2005 e 2009, 2010. Foram 6 anos de muito crescimento. E nós encaminhamos, inclusive, também no debate eleitoral da sucessão à UEPB, que a nossa atividade seria uma atividade muito voltada para a consolidação desse projeto de universidade. Porque como ela expandiu muito e criou muitas coisas novas, nós precisávamos fortalecer aquilo que tinha sido criado, consolidar para, a partir daí, podermos pensar a partir das plenas condições desses locais. Em um novo ciclo expansionista. Claro. Né? Não dá para viver crescendo, até nós, seres humanos. Tem uma hora que você tem que dar uma, né? Cresce, depois encolhe, né? O ser humano é assim. Mas a universidade chegou num ponto que nós entendíamos e entendemos que ela não podia continuar crescendo. Mas o crescimento dela foi baseado, o crescimento da universidade foi baseado num projeto orçamentário, num projeto financeiro, numa deliberação, em deliberações várias dos conselhos superiores. Você dava o passo de acordo com as pernas. O passo era dado, mas era dado uma garantia governamental de que nós tínhamos as condições. Né? Depois de 2011, de 2010, nós começamos a perder receita dentro daquilo que havia planejado a universidade e, a partir daí, de fato, nós tivemos que recolher aquela, vamos dizer assim, as pernas, né? Encolher e esperar que a universidade pudesse se fortalecer para poder experimentar um novo ciclo. Vou parar aqui, vou dar uma respirada para depois a gente... E as dificuldades têm sido muitas, de fato, nesse período. Ô, professor, em relação ao não há condições de crescimento nesse momento. Porque é notório que houve realmente houve uma expansão muito grande da universidade nos últimos anos. Quase dobrou de tamanho. Né? Muita gente disse que, na verdade, houve muito... inchou muito. Não tem a devida qualidade essa expansão. O senhor concorda com isso ou não é dessa forma? Olha, eu acompanho praticamente todos os cursos da universidade, eu tenho um contato muito próximo com todo mundo da comunidade, nos diversos centros. João Pessoa, por exemplo, nós temos um centro de pesquisa em biologia fantástico. Hoje, o vice-reitor da universidade participa de projetos de pesquisa naquela região de Mamanguape, na região litorânea, voltado para o estuário daquela região de Cabedelo. Tem todo um trabalho voltado para a biologia marinha e naquela região também, Mata do Buraquinho, tudo aquilo lá. Um curso que tem financiamento federal para várias pesquisas, assim por diante. O curso de arquivologia que foi criado em João Pessoa foi o primeiro da Paraíba. Há uma demanda que talvez por uns 20 anos ainda não dê conta de oferecer ao mercado de trabalho paraibano e da região profissionais que são necessários para o trabalho com arquivologia. O curso de Relações Internacionais
referência hoje nacional, inclusive um mestrado que foi implantado há 6 anos, já conquistou a nota 4 e já está caminhando para preparar um doutorado. Em Patos, por exemplo, nós temos 3 cursos, né, de administração, um curso de computação, que já está sendo transformado em bacharelado em computação, por conta da qualidade também do curso. Tínhamos um curso de ciências exatas que foi transformado em matemática, física e mais recentemente em química. Nós organizamos a Olimpíada de Química, que começou há 4 anos, com 3 mil estudantes, agora tem mais de 30 mil inscritos. Monteiro, da mesma forma, nós temos o curso de contábeis super referendado, matemática e letras com língua portuguesa e língua espanhola. Então, há de fato, assim, naquilo que foi expandido da universidade, foi feito com muita qualidade. 90% desses professores têm mestrado e eu diria que hoje, no geral da UEPB, tem diferença de um campus para outro, mas no geral desses campos que foram criados, mais de 50% dos professores têm doutorado. Então, o que nós temos ainda dificuldade, e é uma dificuldade muito real, é de infraestrutura. Nós não conseguimos acompanhar e dar conta daquelas necessidades que foram sendo criadas nesses campos, novos que foram criados, e por conta daquilo que eu me referi anteriormente. Houve um contingenciamento orçamentário na universidade. Para você ter uma ideia, esse ano a UEPB tem menos recursos do que estava previsto em 2012. Então, houve, de fato, uma redução proporcional dentro daquilo que era programado para a vida da universidade, e isso obrigou a instituição, de fato, a se encolher um pouco, como não podíamos, nem devíamos, em hipótese alguma, conter, fechar cursos, fechar vagas. Então, nós tivemos que reduzir a nossa capacidade de ação. Então, a universidade hoje está praticamente vivendo do salário daqueles que trabalham e de condições mínimas de funcionamento da máquina mesmo, da máquina administrativa, e ainda com dificuldades de renovação de equipamentos, de manutenção, tudo isso por conta dessas circunstâncias que estamos enfrentando hoje. Jornalista Carla Borba, prazer tê-la aqui. Boa noite. Prazer é meu, boa noite, reitor, colegas da bancada. Reitor, a gente teve, mês passado, a aprovação, né, a sanção do Plano Nacional de Educação. E no que se refere ao ensino superior, ele trata algumas metas e, dentre elas, ele fala da questão da titulação. Coloca como meta para mestres, a gente tem 75% de mestres, atualmente são 68,3%, e de 35% de doutores. Segundo o último PDI divulgado da UEPB, 2009-2012, nós teríamos 54,3% de mestres e 20% de doutores. Esses números devem ter mudado de 2009 para cá, né? Mas a gente já está próximo dessa meta nacional aprovada mês passado. A UEPB já ultrapassou essa meta. Nós já temos hoje nos quadros da universidade, nós ainda temos um grupo de professores, um grupo pequeno ainda que vem da antiga FURNE, da antiga URNE, em torno de 70 professores somente que só tem especialização, mas do total de efetivos da UEPB, que agora há poucos meses ultrapassou 1.000, nós temos mais da metade com doutorado, e no total nós temos hoje quase 80% do quadro de professores com mestrado. Então, de fato, isso dá um diferencial muito grande e muito importante para a universidade, porque os professores, por exemplo, que vieram para cá nos últimos concursos, 90% foram professores com doutoramento. E é isso que, às vezes, as pessoas que não vivem o cotidiano de uma instituição universitária não compreendem muito. É porque a possibilidade de você ter professores com doutorado na instituição permite que você atraia também recursos. Quando se contrata professores com doutorado e professores com currículos diferenciados, com experiência em pesquisa, esses professores captam recursos para a universidade. Para se ter uma ideia, nos últimos 6 anos, praticamente, a universidade já captou, em termos de projetos, mais de 40 milhões de reais em recursos para investimento em estrutura física, em equipamentos e para custeio de pesquisa. Ou seja, esses professores se pagam e dão lucro à instituição. Né? É verdade, porque na prática é um investimento. E aquela concepção antiga, né, aquela imagem que nós temos todos, que conhecemos a história da UEPB, da URNE, a universidade até o início dos anos 90 era basicamente uma universidade de ensino e de sala de aula. Né? Muitos de vocês talvez tenham passado pelos bancos da universidade e foram de um tempo que tinha dificuldade de ter uma estrutura mínima, uma câmera fotográfica na área do jornalismo. O primeiro curso que eu fiz lá... Uma sala de aula com giz e quadro. Eu ainda guardo até hoje com
até prazer e satisfação, meu carnezinho a gente pagava na FURNE para estudar. Eu antes paguei da também. estadualização, né, Angel? Eu cheguei a pagar também na URNE. Então, essa realidade mudou completamente. Hoje nós temos, eu diria, na UEPB, por exemplo, quase 100% das salas com equipamento de projeção, com data show. Nas cidades mais quentes, principalmente, nós temos salas refrigeradas em quase todos os lugares. Só quem trabalha em Patos é quem sabe qual a importância de um equipamento de ar-condicionado na cidade de Patos. É diferente de Campina Grande. Nós temos um prédio, por exemplo, hoje, que funciona o SEDUC e o CCSA em Campina Grande. Um prédio planejado de forma diferenciada, com muita ventilação natural, com muita iluminação natural. Há uma economia de ar-condicionado, há uma economia também de iluminação, mas nós temos salas com equipamentos com data show, temos a capacidade de fornecer condições para que os professores participem de projetos, aulas de campo, com o ingresso efetivo da universidade no SISU, nós passamos a captar recursos também. O vestibular da UEPB, ele tinha uma despesa de quase R$500 mil. No ano passado, o vestibular custou R$500 mil para a universidade, por conta das isenções, que são muitas. Nós tínhamos aí algo de aproximadamente 30 mil estudantes, oscilava um pouco, 32, 29, 31. Nós tínhamos mais de 18 mil isenções. E isso não bancava o funcionamento do vestibular. A universidade entrou no ano passado com mais de R$500 mil. E nós ingressamos no SISU com uma parte, 25%, depois 50%. E a partir do próximo ingresso na universidade será integralmente pelo SISU, que isso permite também uma captação de recursos na ordem aí de R$1.900.000 aproximadamente. Isso a preço de hoje, pode ser que para o ano que vem já altere. Esse recurso todo ele é revertido em políticas estudantis, ele é revertido, não pode ser repassado direto ao estudante em forma de bolsa, mas nós pagamos apartamentos, agora estamos transformando uma residência universitária que não podia mais continuar com a universidade, transformando em apartamentos alugados, com condomínio pago, com a cama e com o restaurante universitário para um grupo de estudantes muito carentes. Agora, infelizmente, nossas pernas são muito curtas, ou como disse ali o companheiro, o cobertor é muito curto e não dá para cobrir todo mundo. Então, a universidade termina tendo uma política que contempla as várias formas de apoio, mas o quantitativo a ser coberto, protegido por essas políticas, não pode ser muito grande por conta das condições mesmo financeiras que a universidade tem. Mas a universidade vem trabalhando, sobretudo nesse momento de crise financeira, da discussão orçamentária, outras fontes de recursos, emendas, projetos, que têm também contribuído para que vocês consigam atuar, não só pagando a folha do pessoal, mas fazendo projetos e trabalhando em prol da sociedade. É verdade. Desde o primeiro ano da gestão da professora Marlene, nós tivemos um resgate de uma emenda que tinha 3 anos, que tinha sido do deputado Avenzoar Arruda. Tem gente que talvez nem lembre que Avenzoar Arruda foi deputado. Milton, que é o mais garoto daqui, talvez não lembre disso. Avenzoar Arruda foi deputado federal e fez uma emenda de 150 mil na época para Catolé do Rocha, para uma biblioteca em Catolé. 2 anos depois, quase 3 anos depois, essa emenda tinha se perdido. Nós conseguimos resgatar, foi a primeira vez que teve uma emenda parlamentar federal aprovada e conquistada efetivamente para a universidade. De lá para cá, nós vimos aumentando ano a ano essa capacidade de captar recursos, muita articulação com deputados e senadores. Esse ano nós tivemos uma queda, inclusive, por conta... É um ano atípico, né, por ser um ano eleitoral que envolve a renovação dos mandatos de deputados federais também e senadores. Há uma demanda também muito grande das cidades e aí nós reduzimos e a própria limitação temporal por causa do processo eleitoral. Né? Exatamente, tinha isso também. E a questão do orçamento impositivo, que terminou por garantir também menos emendas, mas nós temos a garantia de recebimento, de que essas emendas serão efetivamente executadas, né? Mas nós vimos ano a ano, esse ano nós conquistamos 1.800.000, mas teve anos aí que nós já conseguimos mais de 4 milhões em captação de recursos. Professor, tem uma pergunta aqui. Ainda falando dessa questão da crise, eu acho que todos nós aqui na bancada devemos ter um caso até de amor com a universidade. Não sei se a Anchieta estudou na universidade, sim. Paulo Roberto também, professora Carla. O meu é de amor e é incestuoso, porque eu sou filho da UEPB. E eu também estudei na universidade. Eu sou bi, então eu sou filho 2 vezes. O meu pai, ele se aposentou como professor da Universidade Estadual. O meu tio foi reitor da Universidade José Figueiredo. E nós vimos a evolução da URNE, né, com o tempo se transformando em UEPB. E está se falando muito em crise na UEPB e está se tornando muito forte. Nessa atual gestão do governo do Estado, o senhor acha que a universidade estagnou, ela deu passos para trás, esse embate? O governador é uma pessoa que gosta muito desses embates.
O senhor acha que nessa gestão atual, como é que está a relação hoje com o governador Ricardo Coutinho? Olha, a relação do reitor com o governador é boa. Nós discutimos sempre que possível, o governador tem tido uma atenção até muito franca de dialogar comigo, sem problema nenhum. Agora, a nossa divergência é institucional, é quando se trata do aporte de recursos necessário para a manutenção da universidade. O governo podia fazer mais? Eu não tenho a menor dúvida disso. Se nós compararmos, por exemplo, um orçamento de duas universidades que são quase do mesmo tamanho, se nós compararmos, por exemplo, a estrutura de graduação e a quantidade de campos, a UEPB e a UFCG são duas universidades que se assemelham muito em termos de tamanho. A UFCG tem hoje, para custeio e investimento, um orçamento que é 4 vezes maior do que o da UEPB. Nós estamos no 4º ano consecutivo executando praticamente o mesmo orçamento de custeio e a parte de investimento, que se trata basicamente de equipamentos e obras, nós reduzimos ano a ano de 25 milhões para 19, de 19 para 5, de 5 para 3, e esse ano praticamente não temos assim, nenhuma 3 garantia. Milhões? De 25 para 3? Nós chegamos a ter ano aí com um investimento de 25 milhões na universidade, 19 em 2011, 2012, 5 milhões em 2013 e esse ano o orçamento disponível é 3 milhões e 160 mil e com uma forte perspectiva de não chegarmos a executar nem a metade, porque já houve remanejamento também de recursos. Por que o senhor acha que o governo não faz mais? Olha, eu acredito que só o próprio governo é quem tem condições de resolver isso. O que eu tenho tentado convencer a todos os setores do governo do Estado, desde o início da minha nomeação e da minha gestão, o próprio diálogo sobre a nomeação com o governador, eu sempre deixei bem claro que a universidade, que esse orçamento que a universidade tinha, ele impunha uma certa camisa de força à instituição. É como se você tivesse um ente que está crescendo sempre, porque há um crescimento natural da instituição. É impossível uma instituição como a universidade parar de crescer. Quando você tem uma escola de ensino fundamental, que ela tem tantas salas, tantos estudantes, tantos professores. É aquilo mesmo, não sai dali. É né? aquilo sempre. Uma universidade, você tem um professor que elabora um projeto, que conquista um equipamento para um laboratório. Lá vai despesa. Aí você tem que ter a sala para montar o laboratório. Então surge uma despesa. A energia para o laboratório, o funcionário para tomar conta do laboratório. Então, tudo isso... Uma pesquisa que tem que ser apresentada tudo lá isso fora. parou. Professor, então é por isso que o senhor está defendendo um novo marco regulatório para a autonomia universitária, autonomia financeira. E o que é que precisa mudar na lei? Sem dúvida nenhuma. Nós tivemos... Ou seja, existe uma autonomia para aplicar o que tem em mão, mas não para chegar aqui e dizer, olha, isso aqui não dá mais, o governo precisa aumentar. porque nós não temos a garantia do montante. Você não tem. A autonomia aprende a aplicar o que chega aos cofres da universidade. É como se você tivesse um filho que fez 18 anos, você chega para ele e diz assim, arrume sua bolsa e vá-se embora cuidar da sua vida, que você agora é maior. Sim, mas eu não aprendi eu não tenho as condições, não tenho nada. Não, agora você atingiu a maioridade, vá se virar. Você pode fazer o que quiser com a sua vida. Mas a universidade, a grande questão é que eu entendo que há uma falta de entendimento, de compreensão do que é a universidade, daquilo que ela tem de complexidade, de estrutura, daquilo que ela tem de importância e de como é difícil assegurar o funcionamento de uma instituição como essa. Vou pegar um exemplo concreto. Um estudante de geografia que vai ser professor de geografia depois. Ele é estudante de licenciatura em geografia na UEPB e quando ele terminar o curso vai ser professor de geografia da rede pública estadual. Ele vai falar do Rio Paraíba para os estudantes. Ele vai falar através de quê? Como é que ele vai conhecer o Rio Paraíba? É lendo os livros. A universidade deveria oferecer a ele, no mínimo, a experiência dele conhecer o leito do Rio Paraíba, onde nasce. Isso. Como é que foi formado, como é que se forma esse rio, o Rio Taperoá, assoreamento, problema de assoreamento de açudes, questões antigas, o problema das cidades, por exemplo. Você vai tratar de conurbação de cidades na área de geografia. Aí você discute Campina Grande, Queimadas, Lagoa Seca, Massaranduba, somente, você não vai conhecer Bahia, João Pessoa, não é conhecer, dizer assim, pega um ônibus e vá lá, não. Precisa ir um professor acompanhando um grupo de alunos, de 20 estudantes. Vai conhecer a Mata do Buraquinho, um estudante que trabalha diretamente com ecologia, com agroecologia, conhecer experiências agroecológicas, um estudante mesmo de agroecologia, conhecer experiência com uma fazenda Tamanduá, que tem ali próximo a Patos. Tudo isso tem um custo. Tudo isso tem um ônibus, tem uma diária. Então,
Isto é formação, porque a nossa ideia é formar o aluno para que ele se prepare para ser um bom professor depois. Eu vou pedir só um pouquinho aqui de atenção dos colegas e do nosso entrevistado, para a gente ter que fazer um intervalo, por conta do nosso controle do tempo. A gente continua no próximo bloco, se preciso, esse assunto, né, Carla? Concluir esse assunto daqui a pouco, depois do intervalo. A gente volta já. Estamos de volta com o segundo bloco do Ideia Livre de hoje, conversando com o magnífico reitor da Universidade Estadual da Paraíba, o professor Antônio Rangel Júnior. No bloco anterior ficou uma pergunta para ser respondida, né, Carla Borba? A gente conversava com o reitor querendo saber desse novo... O que é que precisa mudar na lei da autonomia universitária? Nós temos um entendimento eu diria até muito claro hoje na universidade acerca disso, né? As leis, elas são são aprovadas de acordo com circunstâncias históricas muito bem definidas. A lei que permitiu a chamada autonomia financeira da universidade, ela foi de 2004 e foi resultado de um amplo debate que aconteceu entre 2002 e 2003, que em 2004 ela foi consignada em lei. A partir de janeiro de 2005 ela passou a valer efetivamente, já contando a partir do orçamento aprovado ainda no ano de 2004. E os primeiros anos já mostraram que essa lei tinha lacunas, que ela precisava ser melhorada. Nós tentamos fazer isso, a própria universidade aprovou uma nova proposta, tentou discutir com o governo uma proposta de alteração dessa lei, e se deu isso bem no período que o governador de então, o governador Cássio Cunha Lima, tinha sido cassado, e ficou naquele que todo mundo deve lembrar, um vai e vem, caçava e recorria, ia sair, não ia sair. E nós, a universidade, nesse período, ficou com mais dificuldade, porque tinha que ser uma proposta do Executivo. Uhum. E nós retomamos essa proposta em 2010, já no governo Maranhão, com o governador Zé Maranhão. Essa proposta chegou até aí a plenário da Assembleia Legislativa, no último dia do ano legislativo de 2010, e ela estava na pauta para ser votada, e a Assembleia Legislativa encerrou os trabalhos de forma um pouco abrupta, sem votar dois outros pontos de pauta. Então, o nosso entendimento é que era preciso fazer ajustes naquela lei, ou uma lei nova que pudesse delimitar de forma mais clara, mais transparente mesmo, mais lúcida, quais são os critérios para a definição do orçamento da universidade. A partir da receita corrente líquida, quantos por cento da receita corrente líquida? Porque se tivermos uma lei que diga apenas a Universidade Estadual da Paraíba, mantida com recursos do Tesouro Estadual, fará jus a um percentual de tantos por cento da receita corrente líquida do Estado anualmente. E esse percentual é fixado em lei. E um outro artigo dizendo que o que é que a universidade deve fazer no uso desses recursos, que ela deveria fazer face a todas as suas despesas com esses recursos, no uso da autonomia que a Constituição lhe assegura. E aí nós não precisávamos ficar todo o período pedindo dinheiro ao governo, pedindo mais dinheiro, porque nós experimentamos isso entre 2005 e 2009, um período em que a universidade não teve nenhuma dificuldade. É muito claro se nós pegarmos um dado para mostrar para a opinião pública, para a população de modo geral. Nós, entre o ano de 2003 e 2013, não tivemos nenhuma greve na universidade. Professor, as pessoas podem quase se 11 perguntar... anos sem uma paralisação. Então, a ideia nossa é que nós devemos ter, de fato, um novo marco regulatório que delimite isso com muita clareza, para que cada governo novo que chegue não interprete à luz da sua hermenêutica jurídica ou dos seus auxiliares como deve ser feita aquela lei, como deve ser interpretada. Não, uma coisa que diga é X vezes tanto de tal receita. E isso se o ministro Joaquim Barbosa, essa semana, na sua última sessão no Supremo, falou de malabarismo interpretativo. Tem muito disso também. Matou a charada. As pessoas podem se perguntar será que a universidade não gastou mal, não se planejou mal? Por exemplo, a ex-reitora, o senhor, não sei. Que tipo de resposta o senhor pode dar para as pessoas? Chegou a haver insinuações nesse sentido em um determinado momento. Né? Eu acompanhei esse processo todo, eu fui um membro ativo em todo o reitorado da professora Marlene. E eu defendo de forma muito clara, muito lúcida também, esse legado deixado pela professora Marlene. Em nenhum momento, apesar de toda uma propaganda, né, foi feita na época, por conta de uma polêmica que surgiu em relação
quebra daquilo que nós tínhamos como um preceito, que era o cálculo anual, tendo por base a receita ordinária do Estado, um percentual definido, que no ano de 2010 era de 5,27%, deveria ser, do cálculo orçamentário. O cálculo foi feito, o governo deixou de repassar no último mês do ano um 1/10, e nós acumulamos esse prejuízo, acumulado com um montante de recursos que deixou de ser repassado mês a mês. Quando chegou no fim do ano, nós acumulamos esse prejuízo seguidamente, ano a ano, porque nós nem recebemos aquilo que deixou de ser repassado, e o cálculo dos anos seguintes foi feito com base a menor naquilo que deixou de ser repassado, e não com base na receita ordinária do Estado. Então, isso, de fato, feriu de morte aquilo que nós tínhamos como um princípio e quebrou completamente aquilo que havia de planejamento institucional. Você pode ter divergências, muita gente tem divergências, é natural isso, em toda e qualquer estrutura da universidade. Nós temos pessoas que fazem oposição à reitoria, que fazem uma oposição ideológica, outros fazem uma oposição principista por determinadas questões, outros por divergirem mesmo, porque não gostam, né, e assim por diante. Naturalíssimo. Mas nós temos uma relação muito transparente, muito aberta com todos. Eu diria que, ao longo desses anos, o que até hoje foi identificado na UEPB e que está sendo feita defesa de tudo isso, era uma divergência de ordem técnica acerca do uso de recursos por conta de aquisições, porque o documento tal, porque a empresa tal vendeu isso aqui e não tinha o processo, não seguiu os determinado chamados erros formais. São erros formais, né? que podem ser corrigidos. Não há, na gestão da professora Marlene, uma mancha sequer acerca do uso dos recursos. Não há absolutamente. A última aprovação de contas do reitorado da professora Marlene foi feito com ressalvas por conta dessas questões técnicas. Vou pegar aqui um exemplo muito objetivo. O Tribunal de Contas dizia que a universidade não podia criar cargos, e tinha uma norma nossa de 2005 criando um quadro de cargos comissionados. Dizia que a universidade não podia conceder reajuste diretamente, porque tinha que ser resultado de lei. Agora a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei, reformou uma medida provisória do governo, dizendo que cabe à universidade decidir sobre o seu reajuste a partir de resolução do seu Conselho Superior. Contradiz aquilo que dizia o Tribunal de Contas. Mas as contas em si elas foram aprovadas, e aquelas ressalvas dizem respeito a questões, de fato, meramente formais. As divergências são, por exemplo, por que a universidade construiu 2 museus? Aí eu já contei essa história já em tantos lugares. A universidade construiu 2 museus porque o governador Cássio Cunha Lima, quando estava para se afastar do governo entre 2008 e 2009, ou ser afastado do governo, transferiu para a universidade o Museu de Arte Assis Chateaubriand, aquele museu do Catolé, né, transferiu o projeto, umas 20 caixas de projetos complementares, projetos arquitetônicos, tudo. Eu participei do recebimento desse material, transferiu através de convênio e transferiu os recursos para a universidade construir. Ao mesmo tempo, transferiu o Museu dos Pandeiros, hoje chamado Museu dos Pandeiros. Esse era apenas o projeto arquitetônico, a universidade que licitou todos os processos, que contratou tudo, o projeto museológico, museográfico. Mas a universidade não retirou dinheiro da educação, como às vezes as pessoas comentam. A universidade não tem um restaurante, mas criou um museu. Os museus são instrumentos educativos, né? São instrumentos pedagógicos importantes, são instrumentos importantes para o conjunto da sociedade. E não houve sangria no orçamento. Para a universidade, né? Não houve. O que houve é que nós deixamos de receber os recursos que eram previstos. Então, isso, de fato, levou a universidade a uma dificuldade material, tanto que nós passamos 1 ano e meio, praticamente, para abrir o Museu dos Pandeiros, o Museu de Arte Popular da Paraíba, porque não tínhamos os recursos disponíveis para montar o projeto do museu, tal qual ele havia sido planejado. O que nós montamos e expusemos, que já é muito bonito, ele chega a ser próximo da metade daquilo que estava planejado. Imagina, então, se nós fizéssemos tudo aquilo que estava planejado. Nós temos um museu, de fato, que é um projeto e algo, diria assim, de primeiro mundo, que não deixa a desejar a qualquer grande museu de qualquer cidade cosmopolita do mundo inteiro. Professor, o senhor tratou na sua dissertação de mestrado há quase 20 anos sobre mecanismos de poder na universidade. O que é que mudou
no que se refere ao jeitinho brasileiro que o senhor se refere na dissertação. Infelizmente não tive acesso ao arquivo digital, mas o que mudou nesses 20 anos aí em relação a essa disputa? Eu participei do movimento de luta pelas eleições diretas no Brasil, entre 82 e 84, foi quando a universidade estava num processo de ebulição muito grande, e os movimentos sociais como um todo. E a União Nacional dos Estudantes nunca defendeu, de 84 para trás, nunca defendeu eleição direta para a reitoria de universidades. O sindicato de professores nunca defenderam eleição direta, o sindicato de técnicos administrativos, nunca existiu essa tese brasileira de eleição direta de dirigentes das universidades. No mundo inteiro isso não existe. Na esteira da luta pela redemocratização do país, em 84, quando estava no grande processo de defesa das diretas, começou a haver um movimento nas universidades também para eleição direta, que até então a tese era de participação paritária nos conselhos superiores. Isso. A UNE tem uma campanha memorável de 61, a defesa da participação de 1/3 dos estudantes nos órgãos superiores que chamavam do governo das universidades. Em 1918, o movimento de Córdoba, na Argentina, já defendia isso, que as universidades deviam ter a participação dos jovens estudantes nas suas estruturas de poder, deliberando sobre os rumos da instituição. Então, como essa luta, a luta das eleições diretas não vingou em 84, mas vingou a realização da eleição direta, que era um setor muito tensionado, a juventude universitária na época. Então, aqui e ali, umas universidades começaram a fazer eleição direta. Isso virou um movimento nacional e foi se criando um movimento, de fato, por eleição direta nas universidades. Volto a insistir, o Brasil é o único país do mundo, a pesquisa que eu fiz pode ser que tenha mudado de lá para cá, né? Mas até 87, quando eu defendi a minha dissertação, era o único país do mundo que tinha eleição direta nas universidades. E o que é que eu levantava naquele momento é que a eleição direta, do ponto de vista da realização da democracia, ela pode ser muito bonita, mas pode ser um engodo também. A eleição direta ela pode ser objeto de manipulação de toda sorte e, muito mais do que uma democracia representativa, eu sempre fui favorável a uma democracia que fosse, a um modelo de estrutura social que fosse pautado por uma democracia participativa. O senhor concorda com a paridade do voto? Eu concordo porque ela é uma solução matemática, ela é uma solução que dá um equilíbrio matemático a os segmentos que têm diferenciação. Inclusive, na minha dissertação, depois eu vou passar o texto. Eu tenho que fazer uma revisão nessa dissertação, que eu devo me arrepender de muita coisa que eu escrevi. Como sempre. Natural. Sempre que a gente escreve alguma coisa, é bom nunca mais ler. Essa seria a minha próxima dúvida, viu? Para não fazer como essa seria a minha próxima dúvida. Esqueçam o que eu escrevi. É impressionante. Porque... Agora, o senhor também mudou muito do sindicalista Rangel Júnior para o reitor Rangel Júnior? Além do que escreveu o homem... O sindicalista, ex-presidente da Associação dos Docentes e o reitor são muito diferentes? Não. Eu me percebo muito dialogando com os sindicatos, com os estudantes. As concepções que eu tinha à época mudaram, de fato. A leitura que eu tinha, por exemplo, nós, no início dos anos 90, nós batíamos de frente com a tese do governo à época de expandir a educação à distância no Brasil. E nós tínhamos uma leitura que a educação à distância era um modelo imposto pelo Banco Mundial, e tínhamos uma tese, defendíamos isso, que era uma forma de expandir a educação sem qualidade. E hoje eu sou um defensor muito claro, assim, tenho muita clareza da importância da educação à distância, do seu papel. Ela não é substitutiva da educação presencial, mas ela supre uma lacuna importante, principalmente num país como o nosso. Mas o senhor, como presidente da Associação dos Docentes, não estava preocupado em defender isso, não, era outra história, né? Porque ali é o seguinte, o movimento era muito politizado na época, extremamente politizado. Então nós participávamos muito das grandes teses nacionais sempre. Era um momento de grandes greves nacionais também, de grandes movimentos pelo processo ainda de redemocratização do país, na primeira eleição direta. Para o telespectador que não acompanhou, tem ideia, o senhor foi presidente da Associação dos Docentes em que época? Entre 90 e 94. Eu tinha sido presidente do Centro Acadêmico de Psicologia, fui representante do DCE nos Conselhos Superiores da Universidade. Então, entre 90 e 94, eu fui presidente da UEPB. Eu diria que eu continuo esposando os mesmos princípios que eu defendia naquela época, e eu acredito também que houve uma mudança brutal na conjuntura política do país. Muitas daquelas pessoas, eu diria, uma grande maioria, que estavam numa trincheira de luta defendendo um processo de redemocratização no país,
muitos atingiram e conquistaram espaço de poder importante no país. E muitas mudanças ocorreram também na própria organização da sociedade. Então, eu acredito que a forma de ação muda, as táticas mudam sempre, mas eu continuo defendendo os mesmos princípios. Do ponto de vista ideológico, eu continuo sintonizado com as mesmas teses que eu defendia na época e entendo que os grandes projetos estratégicos, eles têm uma perenidade, uma duração de longo prazo. Às vezes, o sujeito pode carregá-las até a morte como grandes projetos, como aquilo que está desenhado no horizonte mais distante. Agora, para atingir aquilo que se quer, é preciso você ter um desenho tático que esse sim é flexível, ele vai mudando de acordo com cada circunstância. Não é que o indivíduo seja gelatinoso ao ponto de ficar mudando pela circunstância, mas para galgar objetivos de ordem política e para atingir resultados é preciso muitas situações gelatinosas ultimamente, principalmente na política. Talvez a palavra caia bem aí na nossa política. O chamado jogo de cintura excessivo. O senhor até me ajudou. O jogo de cintura excessivo. Mas, senhor reitor, a responsabilidade de dirigir a instituição da qual o senhor foi aluno. Falar nesse enxergar o horizonte, ao qual o professor Rangel se referiu, isso passava pela sua cabeça de um dia ser reitor da instituição? O senhor atribui isso a um desejo incontido e uma meta a atingir? O senhor acredita nos desígnios divinos? Quando o senhor chega hoje, que para com seu violão, dá aquele solo, imagina uma música aí das suas composições, aí para e diz, eu sou reitor da UEPB. O que é que passa pela sua mente? O senhor atribui isso aqui? Rapaz, sinceramente, eu sou uma pessoa muito guiada pela racionalidade, apesar de ter uma afetividade à flor da pele, por um lado, né? Eu me considero uma pessoa muito sensibilizada para tudo que é situação, às vezes, de pena, de dor. E, ultimamente, eu acho que, eu não sei se acontece com todo mundo, mas eu acho que a gente vai envelhecendo, desenvolvendo essa sensibilidade. Eu acredito que, naturalmente, você vai ficando também mais fragilizado diante de situações que você percebe como injustiça, como situações difíceis. A vida nos torna mais sensíveis nesse aspecto? E eu sou um chorão por natureza, então eu choro vendo televisão. Dona Neide lhe viu reitor? Não, Dona Neide não me viu reitor, mas ela né? Imaginava. Em 2000, eu quase fui candidato a reitor da UEPB, fui indicado como candidato a reitor da universidade, mas eu confesso que até 96, precisamente, eu diria, esse é um marco na minha vida, eu nunca havia pensado nisso. Eu estava em Fortaleza para terminar o mestrado, com o pré-projeto aprovado, qualificado para terminar a minha dissertação de mestrado, e num seminário lá, um pessoal da Universidade de Londres estava visitando Fortaleza através de um convênio, e uma professora assistiu à minha apresentação de projeto, e ela, depois da reunião, me chamou num canto assim e disse, você quer ir para Londres? Aí eu disse, danada essa mulher quer me chamar para ir para Londres. Não, o seu projeto é exatamente a minha linha de pesquisa, a linha de pesquisa que eu desenvolvo lá, que eu coordeno, que é sobre, que era exatamente sobre poder nas universidades. Aí, que é um pouco voltado para a sociologia da educação. Então, eu me animei todo. Ela disse assim, para quando é? Eu disse, não, é para o ano que vem. Você se prepare. E eu passei quase um ano estudando inglês, preparando para fazer o TOEFL. Isso foi de 95 para 96. E quando eu estava quase no ponto, gastei um dinheiro danado de aula particular de inglês. E quando eu estava mais ou menos chegando no ponto de fazer a prova, surgiu em 96, foi quando surge um debate. Eu vinha muito a Campina Grande, sempre vim muito. E quinzenalmente eu estava aqui, sempre no meu período que eu morei em Fortaleza. E aí eu fui provocado, assim, literalmente, tentado, né, dizer assim, não, você venha que você vai ser nosso candidato a reitor da UEPB. Aí eu disse, espera aí, essa coisa não... Tal. Eu tinha, na época, 34 anos, não tinha nem 34 anos ainda, e achava que era cedo, que ia preciso ter mais maturidade para isso, mas tinha uma relação política construída. E aí eu, de repente, desisti de ir para Londres. Mudou o projeto. E topei, né? Tentei bolsa também, não tinha. Eu tinha que ir lá com uma mala e um violão para tentar ganhar dinheiro também. O salário da universidade era muito ruim naquela época.
Então, eu juntei tudo isso com essa proposta de ser candidato na universidade, aceitei e desisti desse doutorado na Universidade de Londres. Então, eu voltei para o EPB e voltei para ser candidato. Terminei sendo compondo uma chapa com Sebastião Vieira e fui candidato a reitor. Daí, então, é uma espécie de roda viva. Você, quando se dá conta, você não comanda mais dessas decisões, é todo um conjunto de circunstâncias que vão definindo. Paulo. E eu considero que, para mim, eu atingi o ápice de uma carreira administrativa política na universidade e é o último cargo que eu devo ocupar também na minha carreira administrativa. Nós vamos nos despedir do reitor.